Minhas tatuagens foram feitas antes de Jesus, depois. Nenhuma tatuagem. Se você quer tatuar depois de Jesus, é bom você se converter de novo. Pastor, eu gosto de uma maconha. Pega essa erva, apresenta. Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, nós iremos reagir ao vídeo da pastora Ayala e a sua fala. Ela disse algo em um podcast que transformou ela na polêmica da semana. Tem sido realmente uma polêmica o que ela falou neste podcast. E aí fez dela a polêmica da semana na internet. Fica comigo até o final do vídeo, analisa junto comigo, reage e no final deixa o teu comentário, ou melhor, a tua opinião lá nos comentários. Como eu sempre digo, a tua opinião é muito importante para nós aqui no canal, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, também peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, e deixa o teu abençoado like no vídeo, porque o teu like nos ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube, tá joia? Quero também agradecer de todo o meu coração a cada um dos nossos inscritos que tem nos concedido o seu apoio e também a sua audiência em cada um dos nossos vídeos aqui no canal. Muito obrigado mesmo de todo o coração e que Jesus abençoe a cada um de todas as formas e maneiras. Em o nome do Senhor Jesus eu peço, tá bom? Meu amado, minha amada pastora Ayala, rapaz, esteve num podcast e ela falou algo ali que virou realmente a polêmica da semana. Muita gente não concorda, não caiu bem aos ouvidos de muita gente, e aí ela se transformou, como eu estou dizendo aqui desde o início, né? E aí ela se transformou na polêmica da semana. Bom, eu estava vendo o vídeo da pastora e analisando a sua fala, analisando a sua postura. Deu para perceber neste vídeo que você se depara com duas pastoras. Uma pastora Ayala no dia de ontem e uma pastora Ayala no dia de hoje. Porque assim, o que muito ela disse ontem, ela já não continua dizendo hoje. O que a gente percebe no vídeo que é assim, o que muito ela acreditava ontem, ela deixou de acreditar hoje, ou mudou na forma de acreditar. Então eu peço para você ficar comigo até o fim deste vídeo e analisar junto comigo e deixar a tua opinião nos comentários, porque é importante. Vamos ver o vídeo, porque eu quero analisar, eu quero logo em seguida dar a minha opinião a respeito da pastora Ayala e a sua fala, tá bom? Vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo da pastora Ayala, rapaz, que tá dando o que falar na internet, hein? Vamos lá. Então, assim, o meu sonho sempre foi ser cheio de tatuagem, famosa, blogueirona, né? Essas coisas todas aí. E aí, consegui, até onde Jesus permitiu. Logo depois ele me tirou aí desse mundo de ilusão. E eu acabei deixando tudo pra trás por amor a Jesus mesmo. Pastora, a senhora veio pra Jesus pela dor? Não, vim pelo amor, tá? Vim pelo amor pra Jesus. Pastora, e essa maquiagem? A minha maquiagem ela é toda definitiva, tá? Batom, parte superior dos meus olhos de gatinha, ó. Delineado gatinha. É maquiagem definitiva, tá? Não sai, eu já acordo assim, gente. E também a parte inferior dos meus olhos. Então, é maquiagem definitiva. Batom também, tá? Tudo micropimentada, sobrancelha, tudo. Fiz antes de Jesus, tá bom? E as minhas tatuagens também, do rosto até a planta dos pés, eu sou tatuada por inteiro e... Preste atenção, aqui é a pastora Ayala ontem. Daqui a pouco nós iremos ver a pastora Ayala hoje, tá bom? Ontem dizia uma coisa, hoje já está dizendo outra coisa. Vamos lá. E o meu corpo é todo tatuado e foi tudo feita antes de conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais me tatuei. Eu acho que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que é mudando, eu não posso trazer
para dentro do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, hoje é templo e morada do Espírito Santo. Então eu não faço mais tatuagens, tá? Eu usava brincos, piercing na orelha toda, gente, os brincos enormes, colares, cheio de colares, enfim. Deus arrancou essas vaidades todas de mim. Hoje em dia nem unha mais eu faço, tá? Mas é o que Deus tem comigo. É pecado, pastor? Não, é o que Deus tem comigo, meu amor. Eu não sei até quando, mas é o que Deus tem comigo. A minha unha tá aqui, natural, tem muitos anos já, desde quando eu aceitei a Jesus. Tá bom? Eu não sei até quando, mas até então é um mistério que Deus tem comigo. Então eu não uso maquiagem, tá? Minha maquiagem é definitiva. As minhas tatuagens foram feitas antes de Jesus, depois. Nenhuma tatuagem. Se você quer tatuar depois de Jesus, é bom você se converter de novo, tá bom? Porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tatuagem não é pecado, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em que é que vai glorificar o nome do Senhor uma tatuagem no teu corpo? Deixa o templo do Espírito Santo limpinho aí, tá bom? A partir do momento que você procurar se dar mais a obra, a partir do momento que você procurar jejuar mais, orar mais, ser mais espiritual, esses desejos carnais horrendos aí vão tudo cair por terra. Você é nova criatura. Então para com isso. Pastora, você arrepende dessas tatuagens? Bom, meu amado, minha amada, você viu aí, pastora Ayala ontem. Bom, algumas coisas ela disse aí que eu concordo, não discordo dela. Eu peguei uma dessas coisas que eu concordo naquilo que ela fala, para que eu venha analisar e opinar. E uma dessas coisas é a seguinte coisa. Quando ela diz que é assim, alguém perguntou para ela se ela iria, uma outra hora, fazer uma outra tatuagem, acrescentar mais uma tatuagem entre aquelas que ela já tem no corpo. Qual foi a resposta da pastora? A resposta da pastora foi que, uma vez que ela agora está em Cristo, vivendo um novo entendimento, ela não faria tatuagem. Por quê? Porque ela entende que o corpo dela é templo do Espírito Santo. É a morada do Deus eterno, é a casa do Senhor. Ela entende que o corpo dela não é dela, é do Senhor. Porque o Senhor adquiriu a casa, comprou a casa, né? Então ela não faria mais tatuagem sobre o seu corpo, porque o seu corpo, segundo o entendimento dela, não pertence a ela, mas ao Espírito Santo, ao Senhor. Bom, se a gente levar em consideração o que a palavra de Deus diz, por exemplo, 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte, que nós somos a morada do Deus eterno. O nosso corpo é a casa do Deus Todo-Poderoso. É o local da habitação do Espírito Santo. Outra coisa, levando em consideração o que a palavra de Deus diz, que Jesus nos comprou e nos adquiriu como propriedade sua, única e exclusiva dele. Então, se Jesus nos comprou e nos fez propriedade sua, ele é o dono da casa, ele é o dono do corpo, ele é o dono da vida. Então, veja só, por que eu concordo com esta fala da pastora? Porque Jesus nos comprou, nos adquiriu, se fez dono de nós, daqueles que estão na sua presença, que lhe servem, que estão na sua casa, que se envolvem com a sua obra, que lhe confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, Jesus, ele é o dono da casa. Se fez dono por consequência da minha conversão, da minha aceitação da presença de Jesus na minha vida. Então, Jesus é o dono. Se Jesus é o dono, se ele é o dono da casa, ela está certa em dizer que ela não vai fazer tatuagem porque ela não é a dona da casa. Então, se ela não é a dona da casa, ela não pode. Para que a gente entenda o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos supor que o vizinho, o teu vizinho, não gostou da porta da tua casa. E o vizinho, por conta própria, decidiu então comprar uma outra porta e trocar a porta da tua casa porque não gostou da porta da tua casa. Só tem um porém. O vizinho só vai trocar a porta da tua casa com a tua permissão, com a tua autorização. Por quê? Porque você é o dono da casa. O vizinho até
pode querer trocar a porta. O vizinho pode até comprar a porta para trocar, para tentar trocar a tua porta. Mas ele só vai trocar a porta da tua casa se você autorizar. Por quê? Porque você é o dono. Então, observando o raciocínio dela, ela está correta em dizer, na sua resposta, a quem lhe perguntou se ela faria ou não uma outra tatuagem no seu corpo, além daquelas que ela já tinha, ela responde dizendo que não, porque o corpo dela não é dela. O corpo dela, que ela entende como casa de Deus, propriedade do Senhor, não pode ser mais mexida sem a autorização do dono, que no caso é Jesus. Agora, preste atenção. Essa primeira parte dela aqui tem a ver com a parte final do vídeo. Fique atento, porque o que ela falou aqui no começo não será a mesma coisa que ela vai dizer lá no final do vídeo. Então vamos para o vídeo, vamos seguir com o vídeo, porque ainda tem muita coisa para a gente ver, analisar e opinar conforme a pastora Ayala aqui neste vídeo, tá bom? Vamos lá. Independente do que quer que seja, mas pastora, eu tenho a prática do homossexualismo. Fica firme com Jesus. Pastora, eu gosto de um pó. Fica firme com Jesus. Pastora, eu gosto de uma maconha. Pega essa erva, apresenta a Jesus. Enquanto ele não te liberta, fuma, mas fica com Jesus. Porque na hora certa, no tempo dele, ele vai fazer. A minha mãe era alcoólatra. E a minha mãe, quando se converteu, no primeiro dia ela largou toda a cachaça dela. E ela tem mais de meia década comigo que não sabe botar um álcool na boca, porque Deus libertou ela. Mas tem pessoas que Deus não trabalha assim. Eu ganhei a alma da minha tia pra Jesus. E minha tia era usuária não só de maconha. Minha tia se converteu, continuou usando a maconha dela e foi uma guerra pra ela largar. E hoje a minha tia está se vendo liberta disso. Você tá entendendo? Eu vou entrar no batismo agora. Se eu falar assim pra você, você não pode aceitar Jesus, porque você é lésbica, porque você usa maconha, porque isso, porque aquilo. E quando que você vai aceitar? Quando você deixar o seu pecado. Vinde a mim como tu estás, venha. Venha drogado, venha viado, venha sapatão, venha o que quiser. Eu estou aqui pra te receber. Venha ladrão, venha tudo. Deixa que eu trabalho na tua vida. Não tem por que eu cobrir. Porque da onde Jesus me tirou, todo dia eu me olho no espelho. Meus amados irmãos e irmãs, esta parte aqui, desta fala dela, é que virou polêmica. É que fez dela a polêmica da semana e eu acredito que ainda vai render muito, hein? Ainda vai render muito. Esta fala dela aqui. Bom, eu analisei, eu assisti o vídeo algumas vezes para que eu pudesse entender o que ela de fato quis dizer. O que de fato ela quis dizer. Eu assisti algumas vezes no vídeo, esta parte também, para que eu pudesse entender o que de fato a pastora Ayala quis dizer. Bom, eu consegui entender alguma coisa. O que eu consegui entender foi o seguinte: eu acredito que muito daquilo que está sendo entendido concernente à fala da pastora não é muito aquilo que ela quis dizer, entendeu? Que muitos estão entendendo. Eu acredito que o que ela quis dizer é o seguinte, até por experiências minhas. É assim, você não está conseguindo, você não consegue resistir, suportar, você não consegue. Não saia da presença de Deus. Continue na presença de Deus. Por mais que você não consiga deixar de usar, deixar de consumir, não saia da presença de Deus. Continue na presença do Senhor. No momento certo, na hora certa, da maneira certa, que só Deus pode fazer, que só Jesus pode fazer, você será liberto. Mas não saia da presença do Senhor. Não se retire da presença do Senhor. Continue, mesmo que você não consiga deixar de consumir, de usar, de fazer, de realizar, não saia da presença de Deus. Acontece que, para mim, no meu entendimento, ela se expressou, se utilizou das palavras erradas, do modo errado. E aí, no entendimento de muita gente,
ela falou e quis falar o que todo mundo está entendendo. Você tá compreendendo? Mas eu tive meu entendimento. Esse é o meu entendimento. Pode ser que eu esteja errado da forma que eu estou entendendo. Na minha opinião, o que ela quis de fato dizer é o seguinte: não sai da presença de Deus, ainda que tu não consiga, ainda que tu não esteja conseguindo, mas não sai da presença do Senhor. Agora, é claro que pegou mal. Quando ela diz para o cara apresentar a coisa para Jesus, está errado. Está errado. É por isso que sempre me ensinaram e continuam me ensinando, porque eu preciso aprender todos os dias. Muito cuidado na pressa de falar. Eu aprendo com Salomão. Salomão diz o seguinte: sejas tu longâmino no ouvir e tardio no falar. Porque senão uma hora você se atrapalha com as palavras. Você vai se atrapalhar com aquilo que você de fato quer dizer. E quando dizer, não fará uso das palavras certas. Então é isso, sabe? Na hora de falar, usa as palavras erradas. Se coloca da maneira errada. Entendeu? Porque Jesus não é o que muita gente pensa que é. Jesus é o Senhor. Quando a gente vai se colocar ou se referir a Ele ou a qualquer coisa que tenha Jesus no meio, que envolva Jesus, a gente tem que ter muito cuidado. Assim como a gente tem que ter cuidado quando a gente vai se referir a alguém ou se dirigir a alguém com as nossas palavras. Entendeu? Tem que ter cuidado, não é assim, né? Não é assim. Olha, tu não consegue, então apresenta diante de Jesus, coloca. Eu entendi o que ela quis dizer. Não estou aqui para criar mais polêmica em cima do que ela falou. Mas eu aprendo uma coisa com a fala da pastora. E me traz à memória aquilo que eu acabei de dizer aqui a respeito do Conselho de Salomão. Porque senão a gente se atrapalha com as palavras, quando a gente já se acha. A gente acaba se atrapalhando com as palavras. E fala o que não deveria falar. Entendeu? Então é assim, ela pecou por ter usado o termo errado, por ter colocado a palavra da maneira errada. Ó, tu não consegue tudo, pega a coisa e bota diante de Jesus, consagra, pede para... Não, entendeu? Aí pegou ruim, pegou mal, realmente fez dela a polêmica da semana, e eu acredito que ainda vai render, né? Fez dela a polêmica da semana, porque, entendeu? Não é assim, as coisas têm que ser... Com Jesus, as coisas têm que ser da maneira que tem que ser, né? Então, realmente, não pegou bem as suas palavras, não pegou bem o que ela quis dizer. Agora, é claro, né? Jesus, ele está de braços abertos para todos. Vinde a mim do jeito que tu estás. Mas ele não diz na sua palavra que nós devemos nos manter do jeito que a gente quer do jeito que a gente quer ser. Entendeu? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu concordo com ela quando ela diz o seguinte, que tem uns que é rápido o processo, se liberta de imediato. O processo é rápido, mas existem outros que o processo é mais longo, é mais difícil. Não que Jesus não tenha o poder. Agora, é uma situação que só o próprio Jesus pode explicar. Eu conheci muita gente que veio para Jesus e em pouco tempo, entendeu? A gente já conseguia ver uma transformação mesmo assim, sabe? De glorificar o Senhor. Mas eu conheci pessoas também que teve mais dificuldade de ser liberto, de ser transformado. Entendeu? Agora, é um processo na vida de cada um que só Jesus para nos explicar, para que a gente possa entender como é que funciona esse negócio. Então eu concordo com ela quando ela diz que para uns... Sabe, a impressão que dá é que é mais simples, mas já para outros a impressão que dá é que é mais difícil, é mais complicado. Mas eu repito, é uma situação, um processo que cada um vive com Deus, com Jesus, que só Ele pode explicar. Bom, meu amado, minha amada, vamos para a parte final do vídeo, porque na parte final do vídeo ela se contradiz naquilo que ela falou lá no começo. Ela se contradiz naquilo que ela disse a respeito de ser o santuário e o templo do Senhor lá no começo. Ou seja, lá no começo, na questão da pastora Ayala de ontem, ela disse uma coisa. Aqui agora no final, na questão da pastora Ayala
de hoje, ela fala uma outra coisa. Foi quando ela foi indagada a respeito das novas tatuagens que ela fez, entendeu? Uma vez que ela tinha dito que já não faria mais tatuagem no seu corpo, porque o seu corpo é templo, morada e propriedade de Cristo Jesus. Vamos para o restante do vídeo, vamos lá. E digo, só o Senhor é Deus. E eu sei que daqui eu posso entrar em todos os lugares onde eu já vivi, que são os terreiros que hoje eu frequento e entro, para poder falar do amor de Jesus quando me abrem a porta. E eu abraço todos, eu amo todos. Então o meu povo, Mai, é esse. E muito bonita a eu história. amo isso. As minhas tatuagens foi o seguinte. Antes de Jesus eu tinha essas tatuagens, muitas tatuagens. E eu nunca pensava em me tatuar novamente. Só que aí apareceu uma oportunidade de um concurso de Miss Tatu. E aí os meus amigos, que são tatuadores, falaram assim pra mim: Ayala, por que você não se inscreve? Você tem uma vantagem aí em ganhar em primeiro lugar, porque aqui eu acho que em Salvador você consegue ganhar. Só que esse concurso foi pra Bahia, né? E eu ganhei, que foi em Feira de Santana, e eu acabei ganhando em primeiro lugar, concorrendo e ganhei. E aí eu falei assim, tá bom, então eu vou me inscrever. Aí eu tive que me preparar. Aí você foi se tatuar não mais. senti Deus me impedir, até porque a Bíblia não fala que tatuagem é pecado. Ah, mas em Levítico diz que não podemos cortar o nosso corpo. Isso aqui quer dizer o quê? Que quando morriam pessoas de sua família ou algum amigo da época, as pessoas, para homenagear aquela pessoa que se foi, faziam cortes em seu corpo. Não fala sobre tatuagem, mas eu prefiro não discutir isso, porque você pensa de uma forma, que ele pensa de uma forma e que eu penso de outra, e a gente não vai chegar a algum acordo. Pelo contrário, vai ter um conflito. Então cada um é cada um, e cada um faz o que quer e acerta a sua conta com Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã. Bom, tatuagem é pecado? A gente pode até trazer um outro vídeo aqui falando a respeito de tatuagem, se tatuagem é pecado ou não. Mas independente se tatuagem é pecado ou não, tem um detalhe aí, preste atenção. Lá no começo, em resposta, ela disse o seguinte, que ela não faria mais tatuagem em seu corpo, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito, casa e propriedade de Deus, de Jesus. Bom, então lá no começo ela diz que quem é o dono do corpo dela e de tudo é Jesus. Tá. Então lá no começo ela fez do corpo dela, ela fez de Jesus dono do seu corpo. Ela deu o seu corpo, a sua vida para Jesus. Já aqui no final, ela pega a casa, o corpo emprestado para Jesus para participar de um concurso aonde ela vai colocar, acrescentar entre aquelas tatuagens que ela já tem no corpo, outras tatuagens. Então ela pegou o corpo, ela pegou a casa, o cenáculo, o templo do Espírito Santo, a morada do Altíssimo, a propriedade adquirida única e exclusivamente para Jesus, né? Por Jesus e para ele, emprestado para participar do concurso e assim fazer o que tinha que ser feito, entendeu? Ou então, ela chegou com o dono e disse o seguinte, olha, eu vou participar de um concurso, no caso, o dono Jesus. Senhor Jesus, eu vou participar de um concurso, só que é necessário que eu acrescente algumas tatuagens entre aquelas que já tem. O que é que o senhor me diz? O senhor me autoriza, o senhor permite que eu faça isso com a tua casa, com o teu templo, com o teu santuário? O senhor me permite, já que eu lhe entreguei, é seu. Entendeu? Já que o senhor comprou, se fez dono, nos adquiriu como propriedade única e exclusiva do senhor, então eu estou vindo aqui para lhe pedir autorização, a sua permissão. Se ela fez isso, e Jesus, como dono da casa, autorizou e permitiu, não sou eu que vou dizer que não pode, não é verdade? Não serei eu que vou dizer que não pode, já que o dono da casa autorizou, permitiu. Sabe? Permitiu. Porque a questão aqui não é se tatuagem é pecado ou não, porque a gente, como eu disse, a gente pode trazer um outro vídeo aqui e falar a respeito disso. A questão é o seguinte, é que se você fez de Jesus dono da sua vida, dono de tudo que faz parte de ti, não fique mexendo com aquilo que você deu para Jesus. Não fique mexendo com aquilo que você deu para Jesus e aquilo que eu falei da tua porta.
O vizinho botou na cabeça de trocar a tua porta porque não gostou da porta que tu colocou na tua casa. O vizinho pode até querer trocar a tua porta, ele pode até comprar uma outra porta para colocar no lugar da tua porta, da porta da tua casa. Porém, ele só vai fazer isso se você, como dono da casa, autorizar que ele faça, senão ele não vai fazer. Ele quis comprar, comprou, gastou dinheiro, mas se você, como dono da casa, não autorizar, o teu vizinho não troca a tua porta. É que nem, por exemplo, a pessoa se incomodou com a altura do teu muro. A pessoa se incomodou com a altura do teu muro e quer aumentar a altura do teu muro. E por conta própria foi lá, comprou o material e vai mandar aumentar a altura do teu muro. Só vai aumentar a altura do teu muro se você permitir como dono do muro. Então veja só, se foi com Jesus, o dono da casa, o dono do santuário, e pediu, perguntou para ele, apresentou a situação e Jesus autorizou, permitiu, aí, meu amigo, minha amiga, não serei eu que vou questionar Jesus, não é verdade? Como disse o próprio Jó, quem pode dizer ao Senhor o que o Senhor pode ou não fazer? Quem pode dizer para o Senhor como o Senhor deve fazer e como o Senhor não deve fazer? Quem pode? O próprio Jó disse isso a Deus. Quem pode lhe dar conselho do que o Senhor deve ou não realizar? Né? Porque o Senhor é o Senhor é o dono de tudo, é o Senhor que manda. Nós estamos aqui apenas para lhe obedecer, porque o Senhor é dono de tudo. Então, meu amado, minha amada, há um contradizer da pastora, do que ela falou no começo, para o que ela falou agora aqui no final a respeito das tatuagens, né? Por que ela colocou tatuagem, fez outras tatuagens. Né? Ela justificou, ela disse porque ela ia participar de um concurso e tal e tudo, ela quis participar do concurso, para participar do concurso e de repente ganhar, tinha que fazer outras tatuagens. Até então não tem problema nenhum, porque cada um de nós temos a liberdade dada por Deus de fazer o que a gente quiser nessa terra. Agora, se Deus vai concordar com tudo que a gente vai fazer, aí já é um outro detalhe, não é verdade? Mas, como pregadora do Evangelho, como um instrumento na mão de Deus para salvar vidas, tem que ter cuidado, quase. Tem que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Porque a gente não pode ser uma pessoa ontem e ser uma outra pessoa hoje. No que se trata do reino de Deus e das coisas de Jesus. No que se trata de uma vida com Jesus Cristo, entendeu? Ah, tatuagem não é pecado, por isso eu fiz. Está ensinando. Está ensinando. De alguma maneira ensina, de alguma forma ensina, de alguma forma, está entendendo? Está influenciando. Não é meramente chegar e dizer, não, eu fiz porque não é pecado, eu fiz porque... Não, tem que explicar. Já que a questão de ter feito outras tatuagens foi o motivo da polêmica, além daquilo que foi falado a respeito de quem não consegue resistir às coisas, então explica. Baseado nas escrituras, traz os textos, traz os contextos, entendeu? E explica direitinho para que não haja dúvida na mente de ninguém. Entendeu? Bom, meus amados, minhas amadas, este foi o nosso vídeo de hoje, onde a gente analisou, reagiu e opinou a respeito da pastora Ayala e da sua fala, né? Que muito tem repercutido, que não pegou bem, que não caiu bem nos ouvidos de muita gente e fez dela a polêmica da semana. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que Deus te abençoe. Outra coisa, não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Ativa o sininho das notificações, optando por todas as notificações. E deixe o teu abençoado like no vídeo, que o teu like é muito importante para nós, tá bom? E não esquece, deixa a tua opinião lá nos comentários, tá bom? Porque a tua opinião é muito importante para nós, tá joia? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.